E aí, gente, beleza? Aqui é o professor Elvis e hoje nós temos uma aula de Química. Gente, eu quero falar com vocês, nós teremos agora alguns módulos aqui sobre funções inorgânicas, ok? Eu começo hoje falando de ácidos, beleza? Essa aula, ela vale para você, meu aluno do Alfa Integral de Umuarama e também do Colégio Integral de Maringá, beleza? Então vamos lá, ó, ácidos. Gente, existem várias definições sobre ácidos, perfeito? Nesse momento, nós vamos utilizar a definição de Arrhenius, beleza? Então vamos lá, começando aqui a utilizar a definição de ácido de Arrhenius, beleza? O Arrhenius é um químico que ele estudou os eletrólitos, beleza? Eletrólitos são substâncias que em soluções aquosas são capazes de conduzir eletricidade. Ácidos, eles fazem parte dos eletrólitos. Então, quando eu pego um ácido não puro, dentro da água, o ácido em solução aquosa, ele sofre ionização, tá bom? Então, o ácido em solução aquosa, vamos escrever isso aqui? O ácido em solução aquosa, ele é capaz de conduzir eletricidade, tá bom? Então toma nota disso. O ácido em solução aquosa, ele é capaz de conduzir eletricidade, ok? Por quê? Porque eles sofrem ionização. Ótimo, muito importante lembrar disso. Os ácidos sofrem ionização. Eles são compostos moleculares, ou seja, não são compostos iônicos, são compostos moleculares. Então, quando entra em contato com a água, eles vão sofrer uma ionização, tá? Quando eles sofrem ionização, o ácido, segundo Arrhenius, ele libera o cátion H+, tá bom? Então, para liberar H+, o ácido, toda molécula de um ácido tem que ter hidrogênio. E o hidrogênio fica aqui do lado esquerdo. Então, o hidrogênio está aqui do lado esquerdo e eu tenho aqui um lado direito com alguma coisa no meu ácido, tá bom? Então, esse ácido, quando em contato com a água em meio aquoso, ele libera o H+. Então, o H vai liberar H+, é claro, a outra parte que sobra, ela é negativa, tá bom? Gente, olha, toma nota no seguinte, aqui eu tenho um hidrogênio, então eu libero um H+, tá bom? Se, por exemplo, eu tenho aqui meu ácido assim, ó, H2A. Esse A é uma parte genérica, tá bom? Em meio aquoso, perfeito, eu libero dois hidrogênios, ó, dois hidrogênios. O hidrogênio sempre é mais, lembra, o H sempre é mais. Mais, eu tenho um A, aqui pela regrinha de escorrega e tomba, o número que está no hidrogênio, ele veio do A, então aqui, menos 2. Só para ver se você entendeu, por exemplo, se eu tenho H3A em meio aquoso, ou seja, dentro da água, eu libero 3H+, mais A, o 3 sobe, menos 3 aqui no A, tá bom? Então, eu não posso colocar H2+, eu não posso colocar H3+, tá bom? O hidrogênio é somente mais. 3H+, 2H+, 1H+, perfeito? Isso que eu mostrei para vocês são equações de ionização. Então lembra, o que é ácido? Ácido, segundo Arrhenius, é aquele que libera H+ em meio aquoso, tá bom? Esse H+, ele pode aparecer também como H3O+. Tá bom? Essa aulinha, gente, ela serve como revisão de funções inorgânicas.
Para você lembrar tudo isso, porque é importante. É assunto da sua segunda etapa, tá bom? Do PAS 2. Isso cai também no PSS 2, nas questões de soluções. Perfeito? Ótimo, tranquilo. Gente, isso aqui é o início, então, dos ácidos. Só para lembrar vocês, ácido é toda substância que tem sabor azedo, tá bom? Toda substância, normalmente, é uma característica, aliás, do ácido. Sabor azedo, tá bom? Por exemplo, você conhece algum ácido no seu dia a dia? Sim, conhece. Limão, laranja, abacaxi, ou seja, frutas cítricas que são azedas. Ou vinagre é azedo, tá bom? Ácido clorídrico, que é o ácido que está dentro do nosso estômago, ele é azedo. Por acaso, quando você sofre de algum refluxo, alguma coisa nesse sentido, ânsia, você acaba sentindo um gostinho azedo na garganta. É o ácido clorídrico, perfeito? Então, ácido, uma característica muito importante dele, são azedos. Outra característica que já está implícita, liberam H+. Perfeito? E também outra característica que já está aqui no quadro, ácidos em soluções aquosas são capazes de conduzir eletricidade. Gente, os ácidos não são eletrólitos tão fortes quanto substâncias iônicas, tá bom? Perfeito. Segunda parte aqui muito importante é sobre nomenclatura dos ácidos. Só que para trabalhar a nomenclatura dos ácidos, eu preciso fazer primeiro uma leve classificação. Eu posso classificar o ácido pela presença ou a ausência do oxigênio, tá bom? Essa é a primeira classificação dos ácidos. Bom, quando um ácido não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido, perfeito? Vamos lá. Esse ácido, ele é chamado de hidrácido. O ácido que é hidrácido, ele não tem oxigênio, ele é sem oxigênio, tá bom? Então vamos lá. Como que eu identifico um hidrácido? Bom, simples, não tem oxigênio na fórmula dele, tem hidrogênio no começo. Alguns estão pensando, mas será que a água é um ácido? Porque ela tem hidrogênio no começo. Não, gente. A água ela é mais especial e a gente vai verificar ela no futuro. Beleza? Como que eu dou nome para um hidrácido? Então, ó, primeiro, eu estou classificando ácido que tem oxigênio e que não tem oxigênio. Estou classificando e já vou também dar o nome desse ácido, tá bom? Como que eu vou dar nome? A parte de nomenclatura, eu escrevo a palavrinha ácido, eu escrevo o nome do elemento que está acompanhando o hidrogênio, nome do elemento, mais a palavrinha hídrico, hídrico. Muito simples, gente. É assim que nós fizemos, tá bom? Vamos fazer, na verdade. Perfeito. Então, como exemplo, ó, HF. HF é o ácido fluorídrico. Como é que eu sei? Primeiro, como é que eu sei que isso aqui é um ácido? Tem hidrogênio no começo, perfeito. Como é que eu sei que é um hidrácido? Não tem oxigênio. Então, HF. Como é que eu dou o nome para ele? Eu escrevo a palavrinha ácido. Nome do elemento flúor com hídrico. Ácido fluorídrico. Fluorídrico. Ácido fluorídrico. Outro exemplo. HCl. Ácido. Vou simplificar aqui, ó. Ácido clorohídrico. Ácido clorídrico. Perfeito? Se fosse o bromo, ácido bromohídrico, bromídrico. Perfeito? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplinho diferente. H2S.
O H2S é hidrogênio com enxofre. Eu não escrevo enxofídrico. No caso do enxofre, eu utilizo a palavrinha sulfur. Beleza? Então esse aqui é o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Perfeito? Muito bom você também saber ele. E por último, que é um caso também interessante, é o HCN. O HCN, gente, é o ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Perfeito? Ácido cianídrico. Bom, algumas coisinhas importantes, gente. Detalhes, tá bom? O ácido fluorídrico, ele é capaz de corroer vidro. Então, quando você pega vidros de carros, por exemplo, eles têm uma numeraçãozinha no vidro do carro. Aquela numeraçãozinha, ela é feita com ácido fluorídrico, ele ataca o vidro. O HCl é o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático. Ele é o ácido que está no nosso estômago, perfeito? Só para salientar, se o ácido fluorídrico ele ataca vidro, eu não posso armazenar ele em frasquinhos de vidro. Tem que ser em frasquinho plástico. H2S, o ácido sulfídrico, gente, ele também é um ácido que é utilizado na indústria, é um ácido bem fedido. O ácido cianídrico, ele é um ácido tóxico, porque ele produz o gás cianeto, tá bom? O gás cianeto, ele mata, ele é letal, ele é capaz de matar. Tranquilo? Então, aqui algumas informações, como dar nome para os hidrácidos. Se eu fornecer para vocês a fórmula, lembra, fórmula HF, ácido, porque tem hidrogênio, flúor hídrico, hídrico porque não tem oxigênio. Perfeito? Essa foi a primeira parte. Classifiquei hidrácido e dei o nome. Tranquilo? Agora, já que existem os hidrácidos, gente, existem também os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio. Perfeito? Vamos lá. Além dos hidrácidos, existem também os oxiácidos. Oxiácidos. Legal, perfeito. Então, oxiácido é aquele que possui oxigênio, com oxigênio. Bom? Gente, então um oxiácido, viu que nele tem hidrogênio no começo e tem oxigênio? Perfeito. Qual é a fórmula geral? Como que você vai identificar um oxiácido? Normalmente tem hidrogênio no começo, tem um elemento central aqui no meio e tem o oxigênio. Perfeito. Então eu classifiquei ácido que tem oxigênio, ácido que não tem oxigênio. Eu dei o nome para o ácido sem oxigênio. Gente, para dar o nome com ácido com oxigênio, existe uma forma metódica, perfeito? E também existe alguns macetezinhos que você pode decorar, que são muito interessantes. Então eu vou passar um macetezinho e depois a forma metódica, tá bom? Parece muito bobo, mas eu vou pedir para você gravar uma frasezinha. Ó, a frasezinha bem bobinha, mas bem tranquila. Ó, a frase é a seguinte: não como bolo. Claro, só pão. Tá, é uma frasezinha bem bobinha, mas ajuda a decorar alguns ácidos, tá? Pelo menos os mais importantes. Ó, não, N de nitrogênio. Não como, C de carbono. Não como bolo, B de boro. Claro, cloro. Claro, eu penso então no cloro. Só,
enxofre. E o pão, que é o P do fósforo. Tá bom? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já de início, você já vai decorar 6 nomes de ácidos. Tá bom? Para ser um ácido, tem que ter o hidrogênio aqui do lado esquerdo. Tem que ter hidrogênio aqui do lado esquerdo. Perfeito. Oxigênio aqui do lado direito. Oxigênio aqui do lado direito. Aí você vai fazer a seguinte numeração. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai colocar aqui para mim 4 vezes o número 3. 1, 2, 3, 4. É o número 4? Termina então com o número 4 aqui, essas 2 vezes. Gente, esse número aqui é referente à quantidade de hidrogênio. Esse número aqui é referente à quantidade de oxigênio. O número 1 eu não preciso escrever, beleza? Então fica assim, olha a fórmula do meu ácido, HNO3. Fica HNO3. H2CO3. H2CO3. H3BO3. H3BO3. HClO3. HClO3. H2SO4. H2SO4. E por último, H3PO4. O que tem de interessante aqui? Todos estes ácidos, todos eles terminam com ICO, tá bom? Todos esses ácidos terminam com ICO. Então vamos lá, para o nitrogênio, eu utilizo a palavrinha nitro, perfeito? Então fica assim, ó, ácido nitroico. Esse aqui é o nome, eu escrevo a palavrinha ácido, o nome do elemento central, terminando com ico. Então, ácido nitroico, ácido nítrico. Beleza? Ácido carbonoico, ácido carbônico. Carbônico. Perfeito. Ácido carbônico. Ácido boroico. Ácido bórico. Ácido cloroico. Ácido clórico. Alguns tentaram falar clorídrico aí, tá bom? Não é. Beleza. Ácido clórico. Ácido clórico. Interessante. Aqui, ó. De novo, o enxofre, eu não utilizo o nome enxofre, tá? Eu vou utilizar o sulfur. Então, esse daqui é o ácido. Nome do elemento sulfur, terminando com ico. Ácido sulfúrico. Beleza? E depois o fósforo, que é o P. Ácido fosfórico. Beleza, gente? Ótimo. Você acabou de decorar comigo aqui nome de 6 ácidos. E, com certeza, eles aparecem bastante. Tá bom? Gente, estes ácidos que eu coloquei aqui no quadro, alguns deles podem perder oxigênio. Tá bom? Quem que não vai perder, na verdade até pode perder, mas eu não vou utilizar aqui. Esses dois aqui, eles acabam não perdendo oxigênio. Eles podem até perder, mas não vem ao caso. Porque eu estou trabalhando com ácidos inorgânicos. Gente, o carbônico e o bórico, eu não vou tirar o oxigênio deles. Mas desses outros, eu vou tirar o oxigênio do ácido nítrico, do ácido clórico, do sulfúrico e do ácido fosfórico.
Quando eu retiro um oxigênio, então presta bem atenção. Olha, quando eu retiro menos um oxigênio, a terminação de ico vai para oso. Então, por exemplo, o HNO3 acaba gerando o HNO2. Em vez de ser ico, agora vira oso, ácido nitroso. Olha que interessante. HClO3 vira o HClO2, ácido. Em vez de ser clórico, agora fica ácido cloroso. H2SO4 vira o H2SO3, ácido sulfuroso. Olha que interessante. Ácido sulfuroso. E por último, H3PO4 vira o H3PO3, ácido. Em vez de ser fosfórico, ico, eu troco por oso, vira o ácido fosforoso. Beleza, gente? Quando eu tiro um oxigênio de ico, vira oso. Perfeito? Bom, paramos por aqui. Na próxima aula, eu ainda vou retirar mais oxigênio. Mas só para não estender muito, a gente vê isso daqui a pouco. Beleza? Beijo para vocês e até mais.